Hoje o tema é o perfil do cristão missional, atitudes cristãs no exercício da missão, à luz da pregação de Paulo em Atenas. E no próximo domingo nós vamos pensar então sobre o Deus desconhecido, os atributos do Deus vivo e verdadeiro. E essas mensagens são baseadas em Atos, capítulo 17. Vou ler hoje lerei os versos 16 a 23. Diz assim então a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Que Deus nos abençoe. No início desse culto eu fiz uma afirmação que eu quero repetir. A proclamação do Evangelho é uma tarefa de todo discípulo de Cristo. E é uma tarefa intransferível. Ninguém pode cumprir em meu lugar, em seu lugar. Todos nós que confessamos a Cristo, dele recebemos aquilo que a teologia chama de mandato missionário, de proclamar a missão. E o tema dessa mensagem é o perfil de um cristão missional, daquele homem, daquela mulher que chama para si a responsabilidade de ser esse missionário, esse evangelista. É bem verdade que a divina providência distribuiu os dons de acordo com a sua soberania e vontade, de modo que nem todos são chamados, nem todos receberam aquilo que a Escritura mesmo chama de dom de evangelista. Há pessoas no meio da congregação que são chamadas para a pregação desse evangelho no Brasil e no mundo, por exemplo. Pessoas que deixaram o Brasil e foram para outras regiões e fazem somente isso. Vivem para pregar o evangelho. Embora nem todos tenham recebido essa vocação de deixar a sua casa, ir para outra nação, ou para outro estado, plantar uma igreja, ou cuidar de um rebanho, ou pregar e trazer pessoas ao conhecimento de Cristo, ali formar uma igreja, todos nós devemos pregar o Evangelho, com os dons e talentos, repito, que o Senhor mesmo nos deu. Pois bem, o que nos distingue uns dos outros é se nós somos missionários, negligentes ou diligentes. Hoje aqui não há um terceiro grupo de pessoas. Aqui só há dois grupos de pessoas, sem distinção. Há os que estão sendo diligentes na vocação de anunciar Cristo, e há os que estão negligenciando essa vocação que os anjos anelaram realizar, e que Deus, na sua soberania, diz: essa obra é dos remidos, é do povo da aliança. Então aqui há os negligentes e os diligentes. A minha oração é que você assuma para si a responsabilidade de ser um anunciador do Evangelho. E, portanto, é um ato de sabedoria aprender com quem faz isso muito bem. E dentre as pessoas que Deus levantou no decurso da história, um homem se destaca de uma maneira especial, o apóstolo Paulo. Sem dúvidas, Paulo foi não apenas o grande teólogo da igreja. Sem dúvidas, Paulo não foi apenas um grande pastor, mas ele foi o grande plantador de igrejas, o grande missionário, como ele mesmo disse, o apóstolo aos gentios, o homem que Deus usou para tirar o evangelho
de um circuito judaico e levá-lo às nações do mundo. Paulo plantou igrejas em todo o Império Romano na Antiguidade, numa época em que as viagens eram complicadíssimas, uma época em que não havia a comunicação, a tecnologia que nós temos hoje, e nós só podemos atribuir isso ao poder do Santo Espírito que foi derramado sobre a igreja, como está registrado em Atos. Se você é discípulo de Cristo, remido no sangue precioso do Salvador, se você quer obedecer a Jesus, cumprindo o seu mandato missionário, de anunciar a Jesus aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, aos seus amigos na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, aqui, ali ou acolá, no Brasil e no mundo, onde quer que Deus te dê a oportunidade de ir, você precisa aprender, eu preciso aprender com alguém que fez a diferença. E esse texto que nós lemos é um momento singular na trajetória de Paulo, porque ele chegou na capital intelectual do império, chegou em Atenas. E Lucas, o historiador, o médico amado, ele faz uma narrativa do que aconteceu ali. E nesse precioso registro de São Lucas, a gente aprende sobre essas atitudes cristãs diante da missão, o perfil desse cristão missional. E a gente pode aprender também, como veremos no domingo próximo, sobre os atributos desse Deus desconhecido aos atenienses e que nós conhecemos, embora não exaustivamente. Então quero lhe convidar a não estar apenas aqui com o corpo, mas com a mente e com o coração, e se dispor a aprender como eu posso ser um missionário mais diligente na pregação do Evangelho. E que Deus é esse que eu preciso anunciar, que muita gente afirma conhecer, mas que para eles é um Deus desconhecido, como disse Paulo, adoram sem conhecer. Vejamos algumas lições aqui preciosas. Primeiro, o que Paulo viu ali. O primeiro ponto desse sermão é o que Paulo viu. A idolatria por trás da beleza. A idolatria por trás da beleza. Observe mais uma vez o verso 16. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos verso a verso até o 23. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo evangeliza Tessalônica, ele chega pela primeira vez a Filipos, como nós ouvimos no domingo passado aqui, por uma providência, por uma ação do Espírito de Deus. A intenção de Paulo era subir, continuar indo para a Ásia. Ele tem uma visão no porto em Troade. E um varão macedônio diz, passa Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, por orientação do Espírito, atravessa o mar, e ele vai, então, pela primeira vez à Europa, funda a igreja em Filipos, segue o caminho, vai a Tessalônica, e agora ele sai corrido de Tessalônica por conta de uma oposição que se levantou contra ele, os missionários que lá com ele estavam, entre eles Silas e Timóteo, e agora ele chega em Atenas, ele está aguardando os amigos, porque o objetivo de Paulo é seguir para Corinto. Pois bem, enquanto Paulo está esperando os outros chegarem a Atenas e de lá seguirem para Corinto, Paulo começa a passear nessa cidade, supostamente uma cidade acerca da qual ele já tinha ouvido muito falar, porque é bom lembrar sempre que Paulo era um homem que ele era etnicamente judeu, ele é da tribo de Benjamim, ele é fariseu de fariseu, é um homem que conhece a lei, foi treinado aos pés de Gamaliel, digamos que ele foi estudante da melhor escola rabínica dos dias de Jesus, aos pés de Gamaliel. Mas Paulo também era cidadão romano, por direito, ele nasceu na Cilícia, em Tarso, que não era uma cidade inexpressiva. Tarso estava entre as 5 maiores cidades do império. Uma cidade onde as pessoas tinham conhecimento, uma cidade que estava antenada com o que acontecia no mundo romano. Então Paulo tinha essa capacidade de transitar no mundo judeu e no mundo romano. E ele também estudou na escola de Tarso, que também tinha uma grande universidade ali. E agora ele está em Atenas. Eu suponho que ele imaginou, como tantos outros sonhou, conhecer essa cidade que era de fato uma cidade gloriosa. Desde o V século antes de Cristo, Atenas era a principal cidade da Grécia. Nos dias de Paulo, quando ela esteve, ela já estava em declínio, por variadas razões, mas ainda ostentava 2 coisas. Primeiro, a ideia de ser uma cidade livre, porque embora tivesse sido incorporado ao Império Romano, ela tinha o status de cidade livre. Havia um corpo de magistrados, politarcas, que governavam a cidade local. O Império Romano fazia uma supervisão, era um protetorado romano, digamos assim. E também tinha aquele orgulho ateniense de ser a cidade berço da filosofia. Foi nessa cidade
que os grandes filósofos da antiguidade ensinaram. Sócrates, Platão, Aristóteles. Então a cidade tinha esse orgulho, e não apenas pela sua filosofia, que era conhecida no mundo inteiro, e ainda hoje o é, mas também pela arte, pela literatura, pela arquitetura. Atenas era uma cidade imbatível, por todas essas razões que eu acabei de mencionar. E mesmo naqueles dias, repito, a cidade, embora estivesse já em declínio, ela tinha ainda muita coisa da qual se orgulhar. A Acrópole, por exemplo, uma cidade ou uma fortaleza no cume da montanha, podia ser vista a quilômetro de distância, imponente, no alto de uma montanha. O Pantenon grego, o templo dos deuses, suntuoso, singular, com esculturas feitas pelos melhores artistas da época. Os atenienses contratavam os melhores do mundo para criar as esculturas, para embelezar a cidade, porque a cidade era conhecida como a cidade em que os deuses visitavam. Então a cidade era ornamentada, suntuosa, bela, arquitetura, poesia, literatura, era uma cidade da beleza. A ágora central, o mercado, ali reuniam-se os filósofos, os artistas, os políticos, e foi ali que nasceu, ainda que embrionariamente, o conceito de democracia, em Atenas. E nesse contexto político e cultural, lá estava agora o bandeirante do Evangelho. Um judeu convertido no caminho de Damasco, que repudiava a cruz, que repudiava a mensagem cristã, que perseguia os do caminho até ter o encontro com Cristo ressurreto, que o comissionou a ser um arauto do reino. E este homem estava pregando no mundo inteiro, plantando igrejas, a despeito de tanta oposição. Nesse momento, Paulo já tinha passado por naufrágios, açoites, prisões, xingamentos, fome, necessidade. Já era um homem experimentado. E quando ele chega nessa cidade, a cidade, eu diria até, dos seus sonhos de estudante em Tarso, ele não fica impressionado apenas com a beleza da cidade, ele consegue enxergar algo por trás da beleza de Atenas. Por isso o título desse primeiro ponto é O que Paulo viu, a idolatria por trás da beleza. O texto vai dizer que ele viu muitos ídolos ali. O texto diz que o espírito dele se revoltava em face da idolatria dominante. Há um biblicista, um exegeta do Novo Testamento, chamado Howard Marshall, ele diz que, ele faz essa observação muito precisa, que a palavra que Lucas usa aqui só aparece aqui em todo o Novo Testamento. A palavra que nós lemos aqui em português, idolatria, a palavra kateídolos, que significa incontável número de ídolos. E a história vai testemunhar, por exemplo, Pausânio, Petrônio, historiadores antigos, que Atenas tinha aproximadamente 30 mil imagens. Alguém disse que Atenas era uma floresta de imagens. Outro disse que era mais fácil encontrar um deus, um ídolo, do que um homem em Atenas. Era a cidade em que todas as ruas, todas as vielas, em todos os lugares havia deuses e deusas que eram cultuados e adorados. Inúmeros templos, santuários, deuses, imagens, havia cultos a Baco, Netuno, Diana, Apolo. Todos os deuses do Olimpo eram adorados naquela cidade. A cidade de Atenas estava misturada com filosofia, saber, mas também muita crendice, muita superstição. Isso é interessante notar. Observe isso. Uma cidade que se orgulhava do conhecimento, da filosofia, da reflexão, da capacidade cognitiva, e ao mesmo tempo subjugada pela loucura de prostrar-se diante de uma imagem esculpida por um artesão, reverenciá-la e confiar-lhe a vida. Agostinho chama isso de efeitos noéticos da queda. O pecado é tão terrível que é capaz de fazer um homem inteligente, capaz de resolver problemas matemáticos complexos, de nortear sua vida baseando ela em horóscopos. O cara inteligente, mas sem sabedoria, o véu sobre a mente. Alguém disse que, a despeito de sua distinção por ser o centro do saber e da arte, essa cidade superava todas em sua cegueira espiritual, tendo se abandonado a idolatria sem precedentes. O próprio termo Atenas, que é o nome da cidade, é devido à deusa Atena, que era uma deusa. Areópago, o deus da guerra, que estava sobre o monte Marte ou Ares. Ou seja, é uma grande contradição. Então, observe uma coisa e guarde isso
muito no seu coração. Não confunda inteligência com percepção espiritual, com tirocínio espiritual. O indivíduo pode ser muito inteligente, mas ser completamente ignorante. Veja, por exemplo, esses militantes, ateístas, inteligentes, com mentes brilhantes, muitos deles, mas que não conseguem discernir aquilo que a pessoa mais simples é capaz de reconhecer e confessar. Que todo esse grande universo não pode ser fruto do acaso, mas de uma mente inteligente, a um design inteligente. De modo que essa mesma mente, a mente dos atenienses, uma mente capaz de reflexões profundas na área de filosofia, era uma comunidade inteira que se prostrava diante dos ídolos. E essas imagens não eram imagens feias. Há muitas imagens feias. Você olha assim e fala, que negócio feio, tosco. Você pega, por exemplo, Monte Olimpo cananeu, o deus Baal, as representações eram a coisa mais grotesca. Mas as artes, os ídolos, as imagens feitas em Atenas eram requintadas. Não era qualquer artesão que as fazia. O material era ouro, marfim, mármore, coisas belíssimas. De modo que qualquer pessoa que batia os olhos dizia, que coisa linda. E ali agora está o apóstolo Paulo. E ele vê algo que os atenienses não conseguiam ver. Ele enxerga a idolatria por trás da beleza. Não é preciso supor que Paulo fosse cego à beleza delas. Paulo sabia que era obra de arte, no sentido que nós conhecemos hoje. Eram obras preciosas, feitas com requinte. Mas Paulo enxerga algo profundo, algo mais denso e mais intenso por trás daquelas imagens. O que é que Paulo enxerga? O coração humano suprimindo a verdade pela mentira, pela injustiça, como ele diz aos romanos, deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Isso é um problema que não é cognitivo, isso é um problema de natureza espiritual. Como é possível um homem ou uma mulher deixar de render graças e glórias ao Deus eterno para adorar os seus ídolos fabricados por suas mãos, mesmo os ídolos que não são materiais, os ídolos imateriais, que pululam o nosso coração, que sediam, que fascinam o nosso coração. Escrevendo aos Coríntios, que também estavam nessa ambiência de idolatria, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 14 e 15, Paulo diz o que está por trás dessa idolatria. 1 Coríntios 10, a partir do verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, diz Paulo. Falo como a criteriosos, julgai a vós mesmo que digo. Ele está escrevendo para a igreja, julgai a vós mesmo que digo. Que digo, pois? Verso 19. Que o sacrificado ao ídolo é coisa alguma? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, ouçam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Qual o contexto aqui? Cristãos, oriundos desse contexto pagão, de idolatria, que estavam na igreja, mas ainda precisavam de uma mente cristã. E Paulo está dizendo, olha, vocês não podem tomar o cálice, não podem comer o pão, não podem participar da mesa do Senhor e se associarem à mesa dos demônios. Por trás desses templos pagãos, por trás desses deuses, múltiplos deuses, dessa quantidade expressiva de divindades que os atenienses, que os coríntios, que o mundo cultua, o que há ali é demônio. São espíritos enganadores. Não existem deuses. Só há um único, vivo e verdadeiro Deus, a quem nós devemos a vida. De modo que quando alguém se prostra a uma divindade materializada ou visível por trás de uma imagem, ou mesmo aos ídolos imateriais que nós constituímos em nossa vida, está sufocando o anseio da alma em adorar o verdadeiro Deus, para adorar a criatura, o objeto criado. E Paulo diz que isso é culto aos demônios. É uma obra maligna por trás da idolatria. Qual é a aplicação aqui, irmãos? Mesmo em um mundo caído, ouçam, mesmo em um mundo caído, existe muita beleza que exerce fascínio. Para discernir a realidade por trás da aparência, são necessárias as lentes da palavra de Deus.
Nós vivemos num mundo onde há muita beleza. Esse mundo está arranhado, a queda maculou todas as áreas e esferas do mundo, e do homem também, mas ainda há muita beleza. E este homem, cuja imagem de Deus foi arranhada, mas não destruída por completo, é capaz de fazer coisas belíssimas. Mas, por vezes, por trás daquilo que o homem faz, nós precisamos enxergar que, muitas vezes, repito, existe ali a idolatria, o homem no centro. Para dar um exemplo, para a gente tentar entender isso aqui, o carnaval. O que é o carnaval? O carnaval é criatividade a serviço da carne. Vejam, as fantasias, os enredos, as coreografias, as danças, quanta coisa criativa, quanta coisa bonita sendo produzida. Mas o que é o centro de toda essa festa? Não é o Criador, é a criatura sendo divinizada, é a sensualidade sendo cultuada, e tantas outras coisas, algumas delas que não podem ser ditas em público. De modo que, por trás da beleza cultuada, de modo que por trás de toda aquela festa, que a mídia tenta empurrar como a festa mais alegre do mundo, o que está ali por trás é somente este velho e antigo problema, idolatria. O homem sufocando a imagem do Criador em si e adorando as obras criadas por suas próprias mãos. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, ídolos são substitutos de Deus que roubam aquilo que lhe é devido, e Deus, na sua palavra, na história, podemos testemunhar isso. Deus, ele não compartilha, não divide a sua glória com ninguém. De modo que ele resiste ao idólatra. E resistir não é simplesmente ficar na contenção. Ele vai de encontro ao idólatra. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 45, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. No verso 22 do capítulo 45, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor Deus e não há outro além de mim. Só o Senhor é Deus, louvado seja o seu nome. Nós podemos e devemos apreciar a boa criatividade, as obras de arte, não esse lixo que muitas vezes é produzido em nome da arte contemporânea. Uma lata de tinta jogada na parede não é arte, é preguiça. Agora, temos que ter essas lentes espirituais da palavra para enxergar que, por vezes, por trás da arte, por trás da beleza, muitas vezes, a idolatria. E nós devemos tomar cuidado com isso. E Paulo viu o que ninguém mais tinha visto, porque Paulo tinha lentes espirituais, a palavra de Deus, o discernimento espiritual. Paulo viu a idolatria por trás da beleza. E o que Paulo sentiu? Segundo ponto, a justa indignação em face da idolatria. Primeiro ele vê, segundo ele sente. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, observe o que o texto diz, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Esse é um dos versos mais interessantes dessa passagem. Paulo com o espírito revoltado. Essa expressão espírito revoltado muitas vezes tem sido usada por esses mercadores religiosos, né, que estão revoltados contra a pobreza e começam a determinar a Deus que querem ficar ricos. Isso é distúrbio psicológico, isso aí é perturbação. Esse espírito revoltado de Paulo aqui não tem a ver com isso. Não é ganância, como esses mercadores o fazem. Esse espírito revoltado aqui é a ira santa de um homem que conhece a Deus, de um homem que ama a Deus, está vendo o seu Deus sendo ultrajado. Ele sabe que os deuses não existem, ele sabe que só existe um ser, que é digno de honra, glória e louvor, um único ser, eterno, amável, belo, gracioso, pureza, santidade. Deus digno de honra, louvor e glória. E o que ele olha? Uma comunidade inteira, uma cidade inteira, deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. E ele fica indignado, porque isso é pecado grave, é uma afronta à verdade. Eles sabem, todo homem sabe que Deus existe, que Deus é merecedor da devida honra e glória, mas os homens suprimem a verdade pela injustiça. E o texto diz que Paulo estava aqui revoltado, e essa palavra aqui,
O texto grego significa irado, irritado, profundamente indignado. E repito, a NVI diz que Paulo ficou profundamente indignado porque a cidade estava cheia de ídolos. Isso é muito curioso, porque esse verbo no Antigo Testamento tem sido usado para a reação de Deus em face à idolatria. Às vezes nós lemos algumas passagens no Antigo Testamento, nós achamos muito duras, pesadas, não degustáveis, um Deus irado, mandando fazer juízo contra os idólatras. A gente fala, que absurdo. E alguns até sugerem, equivocadamente, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não, ele é o mesmo. Deus é amor e justiça. Ele é luz, sim, mas ele também é fogo consumidor. Ele é amor e também é justiça, repito. E o que acontece é que essa indignação divina face à idolatria não poderia ser diferente, porque, como diz Abacuque, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Como é que esse Deus poderia ser passível, condescendente, com pecadores adorando a criatura, em vez de tributar a ele a honra e a glória que lhes são devidas? Isaías diz assim, e foi um dos grandes profetas que denunciou a idolatria: estendia as mãos todo dia a um povo rebelde, Isaías 65, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Ele, usando o profeta Isaías para mostrar sua indignação contra um povo a quem ele estende a mão, o povo lhe repudia para adorar e acender incensos e ídolos nos seus jardins, nos seus altares. Duas lições aqui preciosas para nós. Ouçam isso. Primeiro, idolatria provoca ciúmes em Deus. Eu já disse aos irmãos em outros momentos que nós precisamos redimir palavras e expressões teológicas. E a palavra ciúme é uma dessas que nós precisamos restaurar, resgatar. Conceito bíblico de ciúmes. E eu digo aos irmãos com tranquilidade, com propriedade, que Deus tem ciúmes. Em que sentido? A Bíblia diz que a idolatria provoca ciúmes em Deus. E o nosso entendimento de ciúmes, via de regra, é um conceito distorcido por um egoísmo possessivo. Mas existe um tipo de ciúme legítimo, bíblico, presente em Deus, e que de alguma maneira tem que estar presente em nós também. Vamos invocar aqui, chamar a orientação, pedir, aprender com quem sabe, como eu digo, o professor John Stott. Olha o que ele diz, ouçam, em particular, aqueles que têm um coração afeiçoado a alguém. Sentir ciúme de alguém que ameaça deixar-nos para trás em beleza, intelecto ou esporte é pecado. Vou repetir. Sentir ciúme de alguém que ameaça deixar-nos para trás em beleza, intelecto ou esporte é pecado. Porque não podemos monopolizar o talento nessas áreas. Então, você tem ciúme porque alguém é mais bonito que você, lamento. Se você tem ciúme porque alguém é mais inteligente que você, lamento. Se você tem ciúme de alguém que nada é melhor do que você, lamento. Não é disso que está falando o texto. Desse ciúme de Deus. Agora observe. Mas se uma terceira pessoa penetra no casamento, o ciúme da pessoa lesada, que está sendo desprezada, é justo, pois o intruso não tem o direito de estar ali. Isso vale em relação a Deus. Ídolos são intrusos no coração humano. No seu coração, o único ser que deve ocupar a primazia é o Senhor. De modo que ele tem ciúmes, quando ele olha para o nosso coração, ele vê ídolos tomando o lugar dele. E isso não é perda de controle, isso não é um ciúme egoísta, é santidade. Razão pela qual, lembra os irmãos, que o pai da fé, Abraão, que foi pai já em avançada idade, determinada madrugada o Senhor vai ao encontro dele, Abraão, Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem amas, leva um monte que te mostrarei, e sacrifica-o. Que é isso? O filho da promessa. Filho da promessa, Senhor.
pega o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica-o. E ele tinha outro filho, ou não tinha? Ismael era filho dele. Mas o Senhor diz, pega o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e sacrifica-o. Qual é a grande lição ali naquele texto? Entre outras coisas, Abraão tinha naquele momento o seu próprio filho como um grande ídolo na vida. E o Senhor não disputa o coração do homem. É dele ou não é? Isaac se tornou um ídolo na vida de Abraão. E o Senhor então falou, vai e sacrifica esse ídolo. Eu te dei esse menino para ser bênção e não para ser um rival no teu coração. Qual é o grande ponto aqui? Deus tem ciúmes do seu povo. E há muitos ídolos que pululam o nosso coração, que fascinam, que assediam o nosso coração. E observe que Paulo está aqui indignado porque ele está vendo toda uma comunidade, aquela gente não era salva. Mas, a despeito disso, todo ser humano deve a Deus a glória, o louvor e a honra. E, em particular, quando se trata de uma comunidade de remidos, quando essa idolatria está presente, a indignação ainda é maior, porque nós temos conhecimento dessas verdades. E, a despeito disso, deixamos o Senhor para adorar um diploma, dinheiro, sucesso, família, igreja, ministério, tantas coisas podem se constituir ídolos em nossa vida. Esse tema é tão denso que na história da igreja cristã, em particular na história da espiritualidade cristã, muitos teólogos, bons teólogos, têm refletido sobre essa temática, escrito bons livros que nos ajudam a fazer um autoexame sobre a condição do nosso coração. É possível que haja muita gente cantando louvores a Deus, mas cheio de ídolos no coração. Evangélico tem dificuldade com expressões como Santo Agostinho, isso é coisa de católico. Você viu domingo lá na igreja Betel? O pastor botou uma oração lá de puritanos ingleses. Está igual católico, está até lendo as orações. Há mais ídolos no seu coração do que no Olimpo dos gregos e do que nos altares da igreja romana. Nosso coração, dizia João Calvino, é uma fábrica de fazer ídolos. Tem gente que idolatra a família, que sufoca a verdade por causa da família. Jesus disse, se nós amarmos mais a família do que a Ele, não somos dignos dEle. Ok? Devemos examinar o nosso coração. Nós vamos pensar sobre isso em novembro. Um sermão em três sermões, uma série sobre falsos deuses. Isaías diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não daria a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu estou tocando imagem de escultura por causa de Atenas. Mas, repito, há muitos ídolos que não são tangíveis, não são palpáveis, mas que são tão dominadores quanto os ídolos visíveis e perceptíveis. Segunda lição, indignar-se diante do mal é um sinal de piedade. Nós criamos a ideia equivocada de que toda ira é pecaminosa. O crente bom é um crente pacato. Não fala, não reclama. O conceito de mansidão é aquele indivíduo molenga. Lembremos que aquele homem, o Deus encarnado, que disse, eu sou humilde e manso de coração. Ele pegou um chicote, derrubou a mesa dos cambistas e mandou todo mundo sair fora. Que é isso, Jesus? Está perdendo o controle? Não, isso aí é indignação. Vocês estão fazendo da minha casa, que é casa de oração, convite salteadores. Sai fora. Agora você imagina Jesus batendo. Sai, gente. Chutando, chicote na mão. E Pedro, isso aí, Senhor, manda ver. Nós temos algumas percepções que são equivocadas. Observe, indignar-se diante do mal é atitude de piedade. Como é que nós podemos, por exemplo, ver a quantidade de brasileiros e brasileiras curvados debaixo de terrível e densa escuridão, idolatria de todos os tipos e formas, a gente acha bonito, normal. Nós devemos sentir indignados, porque os brasileiros devem adorar o Deus vivo, mas estão adorando a criatura em vez do Criador. Havia um jovem, houve um grande missionário chamado Henry Martyn, filólogo inglês, muito capaz, no século XVIII,
Ele deixou a Universidade de Cambridge, ele falava alguns idiomas, em particular as línguas orientais. Era brilhante. Passou pelo Brasil a caminho da Pérsia, onde hoje fica o Irã. E ele foi para lá e viveu todos os seus dias lá fazendo trabalho de tradução de Bíblias, catecismos, para aqueles idiomas e dialetos daquela região. Ele disse uma coisa em uma mobilização que ele está fazendo em Londres para chamar mais pessoas para trabalhar no Oriente. E ele disse o seguinte: eu não suportaria viver se Jesus não fosse glorificado. Seria um inferno para mim se ele fosse sempre desonrado. O que o motivava era compaixão pelas pessoas, sim, mas sobretudo amor pela glória de Deus e este senso de indignação. Eu não suportaria viver. Como é que há tantas pessoas cultuando falsos deuses, abraçando religiões que são sistemas humanos, fabricados pelos homens? Eu não suportaria viver se Cristo continuar sendo desonrado. Esse deve ser o mote de todo cristão. Como é que nós vamos viver, continuar vivendo, num país onde Cristo está todo dia sendo desonrado? Santa indignação. Nós precisamos ter santa indignação. Depois, com calma, você lê o Salmo 139. Tem uma passagem que diz assim, lá no Salmo 139, uma porção, a partir do verso 19. Tomara, ó Deus, diz Davi, desce cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Verso 20. Eles se rebelaram insidiosamente contra ti, como os teus inimigos falam malícia. Aí o verso 21, como diz os cariocas, é bem sinistro. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi diz, Senhor, tu sabes, eu não fico indignado com aqueles que te insultam, contra aqueles que te aborrecem, sim, eu fico indignado, irado. E Davi usa a expressão aqui, ódio, que numa cultura politicamente correta é uma palavra que crente não pode usar. Mas Davi está dizendo, eu sinto ira, indignação, contra aqueles que abominam ou repudiam o Senhor para adorar os seus falsos deuses. Nós precisamos de santo zelo. Mas observe o que está acontecendo hoje em dia. Nós ficamos irados, perdemos amigos, desfazemos laços de amizade, às vezes antigos, por bobagem. Vou dar um exemplo de um ídolo moderno no nosso tempo, futebol. Quantos aqui já não ficaram indignados com um amigo por causa de piada com futebol? Aqui mesmo na igreja, de vez em quando tem um herege aí. Eu falo essas coisas de vez em quando aqui, pastor, você não podia ter falado aqui, não sei o que e tal. Eu falei, meu irmão, mas qual o problema? Você está irritado com isso? Outro dia eu fui falar, chamado o pessoal do Botafogo que chora, o pessoal ficou indignado. Eu falei, mas é verdade. Você está irado porque eu estou falando isso aí? É bobagem. Agora tem esse negócio de épita, eu sentindo cheiro de épita. Épita em aramaico é carniça. Você está sentindo cheiro de carniça? Não vai ter nada para vocês, não. Agora o indivíduo fica indignado. Por exemplo, eu não gosto de cheiro de carniça, eu prefiro cheiro de bacalhau, com batatas, azeitona, cebola, azeite. É melhor do que carniça. Mas o indivíduo fica indignado porque o outro fez uma piada com futebol, não sei o quê, meu time, e entra nos entraves. Você está indignado porque alguém fez uma brincadeira com o seu time. Pega essa indignação e lança ela contra sistemas que escarnecem do Evangelho. Contra um grupo de pessoas que vão às ruas defender o direito de assassinar bebês ainda no útero de suas mães. Essa indignação que você tem que ser jogada no lugar certo. Então, muito brasileiro, cristão brasileiro, com indignação pecaminosa. A nossa ira, ela é santa ou pecaminosa? Se a nossa indignação não for santa, ela é pecaminosa. Então você está indignado por... apenas um exemplo, entre tantos outros que poderiam ser citados aqui. Paulo não está indignado porque alguém falou que o time dele foi rebaixado. O meu, por exemplo, nunca foi rebaixado. Para a terceira divisão, não. Mas a indignação dele é por causa da idolatria. E eu quero te encorajar. Seja indignado. Mantenha a ira santa quando Cristo for desonrado. Porque Paulo, o missionário cristão, tinha essa indignação santa. E isso glorifica o nome do Senhor. Terceiro ponto e último. O que Paulo fez? O que ele viu, o que ele sentiu e o que ele fez. Paulo pregou o Evangelho. Observe os versos 17 a 18. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que
se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. A primeira coisa que a gente tem que observar nesses versos aqui, como começa o verso 17. Por isso. Lucas está fazendo uma conexão entre o que ele disse anteriormente e o que ele passa a dizer. Por isso, dissertava na sinagoga. Paulo fica, no primeiro momento, indignado, porque ele consegue enxergar a idolatria por trás de toda aquela beleza e esplendor da cidade. Mas ele não fica apenas lamentando, injuriado, indignado. Tudo aquilo que ele experimentou, essas emoções todas, desembocou em uma ação prática. A pergunta que possivelmente Paulo fez a si mesmo, e que desencadeou as ações subsequentes, que moveu seu coração a fazer o que fez, foi o seguinte: o que é que pode libertar essa gente da idolatria? O que é que pode tirar essa gente deste mar de ídolos e cegueira? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Paulo não propôs uma passeata na praça de Atenas, com cartazes. Paulo propôs fazer o que nós devemos fazer: pregar o Evangelho, que é capaz de libertar o homem da cegueira espiritual. E ele o fez de modo muito precioso, porque, observe, ele pega o que os missiólogos modernos chamam de ponto cultural. Que sagacidade do apóstolo Paulo, ou como dizia o pastor Euclides, que tirocínio. Ele está andando e de repente ele vê um altar ao Deus desconhecido. Semana que vem nós vamos pensar um pouco sobre essa expressão, ao Deus desconhecido. E aí quando os filósofos estoicos e epicureus começam a contender com ele, Paulo fala: olha, passando e vendo o quanto vocês são tão religiosos, eu encontrei ali um altar ao Deus desconhecido. Pois bem, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E Paulo começa a pregar, e prega o Evangelho, curiosamente, naquela cidade, para 3 grupos diferentes, em 3 lugares diferentes. A mensagem não é alterada, mas a metodologia, a dinâmica, a ambiência é diferente. Primeiro grupo de pessoas para as quais Paulo se dirige, como era judeu, primeiro ele vai a uma sinagoga. Dissertava entre os judeus e gentios piedosos, verso 16. Sua mensagem provavelmente foi a mesma que ele pregou em Tessalônica. Qual era o argumento de Paulo? Olha, nós somos judeus, eu também sou. Eu sou fariseu da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Eu conheço a lei. Eu persegui os do caminho. Eu estava com cartas indo para Damasco para prendê-los, como eu fiz com muitos outros. Eu estava lá e consenti com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Mas a caminho de Damasco, Cristo ressurreto brilhou sobre mim, me salvou. E eu venho pelo mundo pregando esse evangelho. E eu vou mostrar para vocês no Antigo Testamento que esse Cristo, Jesus de Nazaré, é o Messias. E Paulo começa a argumentar que Jesus, crucificado e ressurreto, é o Messias. Toda a pregação de Paulo para os judeus consistia fundamentalmente nisso: provar aos judeus que Jesus Cristo de Nazaré, crucificado e ressurreto, é o Messias esperado. Então ele vai à sinagoga, ele vai aos religiosos daquele tempo, os monoteístas. Judeu professava: só há um Deus. Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Religiosos. E qual é o paralelo com o tempo de hoje? O equivalente mais próximo da sinagoga hoje é a igreja. E nós precisamos pregar o evangelho na igreja para os crentes. Eu sou de uma época em que era muito comum dividir a pregação entre pregação doutrinal e evangelística. A pregação doutrinal era para os crentes. Catequese, instrução. E a pregação evangelística para os não crentes. Então, tragam o visitante para ouvir o evangelho. Então, o crente está ouvindo a pregação: isso aí eu já sei, já. Ele está pregando lá em Nicodemo. Isso aí, ó. Já sei sobre isso. Ah, sobre Zaqueu. O cara está no banco. Aí, pastor, abriu o texto, eu já sei isso aí. Ó. Porque a mentalidade dele é o seguinte: o evangelho é para o não crente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa do evangelho todo dia e o dia todo. O que te salvou foi a mensagem do evangelho, o que te sustenta é a mensagem do evangelho. De modo que pode ter essa ênfase evangelística, chamando pecadores ao arrependimento. Nós podemos convidar pessoas, eu vou falar sobre isso. No entanto, o evangelho precisa ser pregado. Porque há muita gente nas nossas igrejas que não são convertidas, que não entenderam o evangelho ainda. E quem disse isso? O próprio Cristo. A igreja desse lado da existência, ela é composta de joio e trigo, é uma igreja mista.
De modo que o evangelho tem que ser pregado, e nós precisamos continuar pregando o evangelho, no contexto e na ambiência da fé cristã, na igreja. Observe, segundo, Paulo pregou ao povo simples no mercado. O verso vai dizer, dissertava também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo foi no mercado, o texto aqui é na ágora, onde a comunidade se reunia. Pessoas simples, iam fazer a feira, iam vender seus produtos. E Paulo estava por lá, na ágora, no mercado. Paulo pregava aos sábados na sinagoga, mas durante a semana, e no dia que lá tinha aquela feira, Paulo estava no mercado, pregando para as pessoas. Para o ferreiro, para o artesão, para o feirante, falando do evangelho. Então ele pregava para os religiosos judeus, mas pregava para as pessoas simples. E qual o ponto hoje? A igreja precisa pregar para os religiosos e para as pessoas simples, nas feiras. Uma vez um professor disse para mim que a boa teologia é produzida nos mercados, entre as pessoas simples. Não é? Entre as pessoas simples. Você está numa praça, surge uma informação, numa praça, no mercado, produzindo teologia, falando do evangelho. E aos intelectuais no Areópago, o terceiro grupo, no verso 18 diz, e alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele e o levaram ao Areópago. Observe aqui, ele pregou na sinagoga, pregou na praça e pregou no Areópago. Pregou aos religiosos, pregou ao povo simples e pregou aos intelectuais. Paulo não dizia, a mensagem é só para os pobres, ou a mensagem é só para os ricos, a mensagem é só para os intelectuais, ou a mensagem é só para a ralé, para os pobres, para os simples, para os incautos. É só para os sem religião, ou apenas para os religiosos. Não, a mensagem do evangelho é para o ser humano, é para a pessoa, independe da posição social, econômica, da capacidade intelectiva, se tem formação, se não tem. O evangelho salva pessoas do mundo inteiro nas suas múltiplas dimensões. E Paulo sabia disso. Os atenienses não eram compostos apenas de intelectuais, apenas de religiosos e apenas de pessoas simples. E Paulo pregou o evangelho sempre que teve oportunidade. Esses epicureus estoicos eram duas correntes filosóficas, com uma leve diferença entre eles, mas que lá estavam e que debatiam sobre as novidades que surgiam na cidade. E quando eles encontram aquele homem diferenciado, que homem é esse? Levam Paulo ao Areópago, que era, digamos, a Suprema Corte de Atenas. Inclusive, provavelmente, um lugar chamado Stoa Basileios, onde ficava lá a nata intelectual, e Paulo agora está discussando. Até uma pintura que a gente usou durante essa semana para divulgar essa série de mensagens, uma pintura de Rafael, o renascentista, em que Paulo está em pé, pregando junto a uma coluna para um grupo de filósofos. E Paulo lá estava pregando o evangelho. Porque qual era a mentalidade de Paulo? O que ele escreveu na sua última carta a Timóteo, lá no capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e doutrina. A tempo e a fora de tempo. Então, assim, se você tem lá no seu trabalho alguém que é religioso, focado em religião, é o religioso. Fala do evangelho para esse religioso. Você tem alguém lá na praça, no mercado, uma pessoa simples, fala de uma maneira simples para a pessoa. Sei lá na universidade, lá aquele indivíduo, né? Leitor, voraz leitor, com a mente diferenciada, inteligente, um professor, fala do evangelho para essa pessoa também. A igreja tem que transitar nessas ambiências todas. Nos religiosos, nas praças aos simples e nas universidades. Nós precisamos chamar pessoas ao arrependimento. Qual o grande ponto aqui? A aplicação. A igreja precisa ir ao encontro das pessoas e não apenas esperar por elas. O ide pregai não pode ser substituído pelo ide convidai. É errado convidar alguém? Não. Mas se toda a sua atividade evangelística se reúne a convidar pessoas a vir à igreja, é um equívoco. Não é ide convidar, é ide pregai. Você pode também convidar uma pessoa para vir, ouvir uma pregação, conhecer a vida da igreja, enfim, mas você precisa falar para essas pessoas. Anunciar o evangelho nas sinagogas, nos mercados e nos areópagos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, caminhando para o final, para as últimas aplicações. Há um homem chamado John Williams, chamado de Apóstolos dos Mares do Sul. E aqui abri um recorte, um parênteses, para sugerir uma leitura aos irmãos. Uma obra que falou muito ao meu coração, foi republicada recentemente, chama-se Até os Confins da Terra, de um historiador chamado Ruth Tucker. Um livro belíssimo, ela faz uma leitura histórica
da obra missionária no mundo, uma coisa impressionante. E quando ela vai tratar sobre a evangelização no século XVIII no Pacífico Sul, ela conta muitas histórias interessantes. Dentre as histórias, essa aí que eu vou contar para vocês, do John Williams. A Inglaterra, a despeito das dificuldades que passa hoje, a Inglaterra, junto com a Escócia, por muito tempo, foi o grande celeiro de missionários do mundo. Não é? Os irmãos ouvem muito eu falar aqui da Inglaterra, dos ingleses, porque nós temos ricas histórias com aquela nação. Nós cristãos protestantes, evangélicos. E o que acontece? O John Williams, ele ouviu as necessidades do Pacífico Sul, ilhas e mais ilhas, ainda hoje, muitas ilhas. Às vezes uma nação é composta de centenas de ilhas, arquipélagos e mais arquipélagos. Todas aquelas ilhas naquele momento eram pagãs, não conheciam o evangelho. E esse homem disse, eu quero ir para lá pregar o evangelho. E ele teve um insight interessantíssimo. É mar, ilha, o que eu preciso? De um trem elétrico. Não, de um barco. Ele fez um projeto de construir um barco e levar o evangelho de ilha a ilha. E esse barco foi construído, ele chamou de o mensageiro da paz. Ele começou a pregar o evangelho de ilha em ilha. E a história do John Williams é fantástica, por isso ele recebe o nome Apóstolo dos Mares do Sul, ou mais especialmente Apóstolo da Polinésia. Não que ele chamou esse título para si, mas porque ele foi um desbravador e pregou o evangelho. E o que ele encontrou naquela região? Muita resistência, sepultou 7 filhos, e por fim, ele mesmo foi morto por tribos antropófagas, canibais, que depois de matá-lo, devoraram a própria carne. Absurdo, pastor. E se pare de sofrer no vale quando a Bíblia está aberta. Curiosamente, quando essa notícia chegou na Inglaterra, o país ficou em choque. Mataram os nossos missionários e devoraram a sua carne. E o que aconteceu? A obra parou. Não. Muita gente dizendo, eu quero substituir esse homem que foi morto. Muita gente se apresentou. E dentre eles um homem chamado John Geddy. Falou, eu vou para trabalhar. E o que acontece? A história vai dizer o seguinte. Quando ele chegou, em 1848, não havia cristãos. 1848 não havia cristãos. Numa ilha chamada Vanuatu. Em 1872, não havia mais pagãos. Uma ilha inteira foi convertida ao evangelho. Agora, recentemente, em 2009, olha como são as coisas, né? Aqui, para vocês pesquisarem e estudarem um pouco sobre isso. Agora, em 2009, aquela ilha, que hoje 80% é cristã evangélica, promoveu uma reunião de reconciliação e chamou os descendentes do John Williams. E fizeram lá um pedido formal de perdão. Foi um culto belíssimo na ilha. Seus pais sepultaram a vida nesse lugar para que o evangelho pudesse florescer. O evangelho, pregando o evangelho, falando da graça de Deus. Aqui em Deodoro, o time de rugby das Ilhas Fiji, cantando aqui, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. A Globo não vai falar sobre isso, nem nenhuma outra emissora, mas 80% das Ilhas Fiji é cristã. Muitos metodistas. Por quê? Porque alguém, dentre esses, foi para lá pregar o evangelho. Quem liberta as pessoas da idolatria é o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. E o Brasil, entre outros problemas, um dos principais do Brasil é a idolatria. Nós somos um país idólatra. E a idolatria não está restrita à imagem de escultura. Muitas e muitas formas de idolatria. Nós precisamos fazer o que Paulo fez, pregar o evangelho, como esses outros missionários ao longo da história. Quais são, então, as aplicações finais aqui? 2 marcas desse cristão missional que evangeliza, que prega o evangelho, que a gente pode aprender com Paulo. Primeiro, nós não podemos nos intimidar pelo desprezo, nem nos vangloriar pelo sucesso. Guarde isso. Nem intimidar-nos pelo desprezo, nem nos vangloriar pelo sucesso. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo foi desprezado. Um grupo disse logo, o que está dizendo esse tagarela aí? E a palavra tagarela não é simplesmente alguém que fala demais. A expressão aqui era uma gíria ateniense, que no primeiro momento significava apanhador de grãos. Era aquele pássaro que ficava comendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, que se alimentava de coisas degradantes, ou seja, de coisa imunda.
Porque eles estão dizendo para Paulo o seguinte: quem é esse camarada que catou um conhecimentozinho aqui, catou outro lá, catou outro cá? Quem é esse charlatão? Isso é um desprezo. Você está pregando o evangelho, o cara está quem é esse charlatão aí? Quem nunca foi desprezado ao pregar o evangelho? Tem crente que fica intimidado. Eu fico com medo, eu vou falar de Jesus, vão olhar para mim com cara feia, vão xingar, vão jogar. Irmão, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Entregar um folheto para uma pessoa simples, não, você está... Lê esse texto bíblico para a sua vida. Entreguei o folheto, pastor. Agora, para uma autoridade, ficou com medo, intimidado. Eu vivi uma realidade muito curiosa, porque eu já trabalhei com evangelização nas favelas, eu trabalhei no Dona Marta por 6 anos, ali em Botafogo, e evangelizava na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Quantas vezes eu entreguei uma porção da Bíblia, um texto? Isso aí é para favelado, meu amigo. Isso é para favelado. Isso aí é mensagem desprezível. É humilhante? É humilhante. Mas porque nós somos humilhados ao pregar o evangelho, que vamos ser intimidados e deixar de falar, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, temos que pregar o evangelho. E Paulo, ele sabia o que era ser desprezado, foi chamado de charlatão pelos atenienses. Mas olha como Deus honra. Paulo também foi prestigiado, porque um grupo disse, espera aí. Ele está falando de Jesus, ressurreição. E ele já tinha uma questão política ali entre os epicureus e os estoicos. Pega esse homem, vamos lá para o Areópago. Paulo foi com eles até o Areópago, prestigiado, e agora a nata intelectual de Atenas, capital intelectual do império, está ali parada, ouvindo quem? Paulo. Isso é prestígio. Um grupo de nobres intelectuais ouvindo Paulo pregar. Então, por vezes, Deus vai te dar oportunidades de pessoas pararem para te ouvir, de bom grado, mas, por vezes, você também vai ser intimidado. Olha, estou fora com esse negócio. Mas nem o desprezo pode nos calar, nem o sucesso da evangelização pode trazer vanglória para nós. Temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E a última aplicação, aproveitar cada oportunidade para pregar o evangelho. Observe aí o verso 22 e 23. Penúltimo verso que eu vou ler. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo aproveitou a oportunidade. Opa, levaram-me para o Areópago. Está lá, pessoal. Para falar o quê? Gente, eu li um texto uma vez sobre Platão aqui, eu não entendi muito bem. Vocês podem explicar? Nada. Oportunidade de ouro daquela, você vai ficar conversando sobre filosofia, sobre time de futebol, sobre política. Fala do evangelho. Fila de banco é uma comédia, né? Eu não sei quantos já passaram aperto em fila de banco. Você chega para pagar um negócio, só pode ser ali, coisa de burocracia brasileira, tem que ficar numa fila, não tem jeito. Aí você está na fila, cara, você ouve de tudo. O cara reclama do aumento do feijão, reclama do futebol, reclama do político, da sogra, tal. E o crente está no balo, vai começando, é isso mesmo, cara, é um absurdo aquele feijão, R$8 aquele feijão, tio João, já viu? Por isso que eu estou comprando o máximo, não sei o quê. Ah, mas tem outro no mercado e agora está barato lá no e começa falando de mercado, você olha assim e fala, meu Deus, isso aqui dá graça. E o crente vai no embalo, e começa a falar de política, de feijão, não sei o quê. Mas não fala de Cristo, nunca fala de Cristo, nunca fala de Cristo. O Paul Washer, de uma vez, disse uma coisa interessante, numa conferência, que eu tive a oportunidade de participar com ele. Ele falou que o Ocidente tem que investir em missionários para andar de táxi em Paris. Ô, pastor, estou aqui. Mas o que ele quis dizer com isso? 80% dos taxistas parisienses são muçulmanos. Você entra no táxi. Começa a falar, o cara fala francês. Pouco, talvez, mas fala francês. O cara começa a falar. Meu amigo, me leva para o aeroporto. Me leva para tal lugar. E começa a conversar. Você é de onde? E começa a falar. O máximo que pode acontecer é o cara parar o carro, não é? Desce eu te mato. E você sai correndo. Mas você pode falar do evangelho. Eu peguei um táxi uma vez lá em Washington, eu estava com o Davi Homer, missionário nosso lá na França. E nós estávamos indo para o aeroporto e pedimos o táxi, um aplicativo, celular e tal. Aí o táxi chegou. Aí o Davi falou, esse cara é muçulmano. Eu falei, perfil é de muçulmano. Davi começou a falar com ele em francês. E aí falou que estava na conferência tal, e começou a falar do evangelho. Eu falei, Davi, eu botei a mão na maçaneta, né? Falei, qualquer coisa, eu avanço. E foi falando do evangelho.
Paulo aproveitava cada oportunidade para falar o evangelho. Você pega um táxi aqui no Brasil, via de regra, tem sempre lá um santinho, um São Jorge, não sei quem, uma cruz. Aproveita aí, São Jorge, gosta de santo, hein? Olha, crente, hein? Soldado romano que deu a vida pelo evangelho, não titubeou, pode me matar, mas não nego a Cristo. Que coragem. Mas por que ele fez isso? Começa a falar. Pega o São Jorge, começa a falar a partir dele. Pega o crucificado. Você sabe qual é a mensagem desse homem na cruz aí? Começa a falar. Com jeito, com graça, mas nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar do evangelho. Amém, irmãos? Cuidado com esse amém, hein? Porque se a partir de hoje você não fala do evangelho, você está perdido. Pois bem, vamos ficar em pé, vamos ler Romanos 1, 14 a 15. Clarindo, vamos se preparar para a gente cantar a última canção aqui. Romanos 1, 14 a 15. Eu vou pedir aí ao Newton, se possível, o pessoal para projetar. Romanos 1, 14 a 15. Vamos ler juntos? Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Estou pronto para anunciar o evangelho. Que cada crente aqui possa dizer, eu estou pronto para anunciar o evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos cantar uma canção baseada em Isaías 61. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol